Essa vai ser a última vez que eu vejo o Natal chegar. Eu sei disso, porque meu corpo já está me avisando faz tempo. E sabe o que é pior? Eu vou passar sozinho, completamente sozinho, na mesma casa onde criei 3 filhos, onde ouvi risadas, onde montei árvores de Natal com mãos que hoje mal conseguem segurar uma xícara. Mas calma, deixa eu te contar desde o começo, porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você ou com alguém que você ama. Se você já está sentindo um aperto no peito, deixa o like agora, porque essa história vai mexer com você do início ao fim. Meu nome é João. Tenho 68 anos e durante 45 deles eu fui pedreiro. Acordava às 4 da manhã. Voltava quando o sol já tinha ido embora. Mãos calejadas, costas doendo, mas coração cheio, porque eu tinha um propósito. Eu tinha uma família para sustentar. Minha esposa, Benedita, era a luz da minha vida. Ela morreu quando os meninos ainda eram pequenos. O André tinha 8 anos, a Carla 6 e o Lucas acabara de fazer 4. Câncer levou ela em 3 meses. 3 meses que pareceram 3 dias. E de repente, eu estava sozinho com 3 crianças. Já se inscreve no canal agora, porque o que vem pela frente vai te fazer repensar tudo sobre família e amor. Eu poderia ter desistido, poderia ter entregado eles para algum parente, para algum orfanato. Mas eu olhei para os olhos daquelas crianças no dia do enterro da mãe e eu fiz uma promessa em frente ao caixão dela, que ia dar tudo para eles, tudo que eu não tive. E eu cumpri. Trabalhei em 2, às vezes 3 obras ao mesmo tempo. Fins de semana? Não existiam. Feriado? Era dia de ganhar o dobro. Eu carreguei saco de cimento até minha coluna virar pó. Mas os 3 se formaram. André virou engenheiro. Carla, professora. Lucas, dentista. Eu sentei na formatura de cada um deles, com a camisa mais bonita que eu tinha, meio larga porque eu tinha emagrecido de tanto trabalhar. E eu chorei. Chorei porque consegui. Porque a Benedita lá de cima estava vendo. Porque valeu a pena cada dor, cada sacrifício, cada Natal que eu passei montando presente até de madrugada. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora. Isso ajuda essa história a chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Depois que eles se formaram, a vida mudou. E eu achei que fosse para melhor. O André casou, teve 2 filhos, a Carla também. O Lucas morava com a noiva num apartamento bonito do outro lado da cidade. Eles tinham carro, viajavam, postavam foto em restaurante chique. Eu continuava na mesma casa. Pequena, simples, mas era minha. Era onde tudo começou. E eu não queria sair dali, porque cada canto daquela casa tinha memória. O quarto onde a Benedita dormiu pela última vez. A marca na parede onde medi a altura dos 3. A mesa onde a gente jantava junto todo domingo. Mas os domingos foram acabando. Primeiro foi o André. Trabalho demais, sogra doente, as crianças com atividade. Sempre tinha uma desculpa. Depois foi a Carla. Mudou para outro bairro, longe, trânsito ruim. Ia ser difícil vir sempre. O Lucas? Bem, ele simplesmente parou de atender minhas ligações. Ativa o sininho das notificações. Porque histórias que tocam a alma como essa, você não pode perder. No começo, eu entendia. Eles tinham suas vidas, né? Família nova, responsabilidade. Eu não queria ser um peso. Então, eu ficava quieto. Ligava só de vez em quando, mandava mensagem no aniversário deles. Às vezes, eles respondiam. Às vezes, não. E foi assim, aos poucos.
que eu fui sumindo da vida dos meus próprios filhos. Tem uma dor que não é física. É pior. É quando você percebe que virou um estranho para quem você deu a vida inteira. Quando você liga e a pessoa atende com pressa, com aquela voz de quem está ocupado. Quando você sugere um almoço e ouve desculpas vagas, promessas que nunca se cumprem. Qualquer dia nunca chega. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que está passando por isso, deixa nos comentários. Quero saber que você está aqui comigo nessa história. Aí veio a doença. Começou com um cansaço que não passava. Depois veio a falta de ar. Médico mandou fazer exame. E o resultado foi o que eu já esperava. Coração fraco. Pulmão comprometido. Décadas de pó de cimento, de sol quente, de peso nas costas, cobrando o preço. O médico foi direto. Eu precisava de cuidado. Remédio caro, acompanhamento, repouso. Não podia mais morar sozinho. E foi aí que tudo desmoronou de vez. Liguei para o André. Ele explicou sobre a casa pequena, os filhos que davam trabalho, a esposa que não ia concordar. Liguei para Carla. Ela chorou no telefone. Mas falou das dificuldades, do marido desempregado, da situação apertada. Liguei para o Lucas. Ele atendeu irritado. Mencionou que eu devia ter juntado dinheiro, que aquilo não era responsabilidade dele, que ele tinha a própria vida para cuidar. E desligou. Se você está sentindo raiva agora, curte o vídeo, porque essa emoção que você está sentindo é exatamente o que eu senti naquele momento. Eu fiquei ali, sentado na beira da cama, segurando o celular, e pela primeira vez em 45 anos, eu desabei, chorei que nem criança, porque não era a doença que doía, era saber que eu não significava mais nada para eles. Os filhos que eu criei, os filhos que eu dei roupa, comida, estudo, amor, não tinham nem 5 minutos para me ouvir. E o Natal estava chegando. Novembro foi o mês mais longo da minha vida. Eu acordava todo dia com aquele peso no peito. E não era só a doença, era a certeza de que eu tinha me tornado invisível. Sabe quando você percebe que ninguém liga se você está vivo ou morto? É isso. É um vazio que corrói por dentro, devagar, sem pressa. Os dias eram todos iguais. Eu tomava os remédios. Quando tinha dinheiro para comprar, comia o básico: arroz, feijão, um ovo. Às vezes nem isso. A aposentadoria mal dava para o aluguel que eu não tinha, para os remédios que eu precisava, para a comida que acabava no meio do mês. Mas o pior não era a fome, era o silêncio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o final. Sabe aquele silêncio de casa vazia? Não é só falta de barulho, é a ausência de vida. É você falar sozinho, porque se não falar, a voz esquece como funciona. É você fazer comida e sobrar tudo, porque você não consegue comer sozinho sem sentir vontade de chorar. Eu passei a vida inteira cercado de gente. Obra era sempre cheia de colega, de conversa, de riso. Depois era a correria com os meninos. Levava um no futebol, buscava outra na aula de dança, ajudava o pequeno com dever de casa. A casa sempre teve movimento, sempre teve motivo para acordar cedo, para voltar correndo, para estar presente. Agora eu acordava e não tinha motivo. Ninguém precisava de mim. Ninguém ligava para saber se eu tinha acordado. Eu podia desmaiar ali no chão da cozinha e ninguém ia saber. Eu podia morrer. E ia demorar dias até alguém perceber. Se é que iam perceber. Deixa um like,
se essa parte está tocando seu coração. Porque isso me mostra que tem gente que ainda se importa com histórias reais de gente real. Teve um dia que eu desmaiei mesmo. Foi no banheiro. Pressão caiu, tudo escureceu. E quando acordei, eu estava no chão gelado, corpo todo dolorido. Fiquei ali, sem força para levantar, olhando para o teto rachado, pensando que era assim que eu ia morrer. Sozinho, no chão, e ninguém ia saber. Demorei quase 1 hora para conseguir me arrastar até a cama. Fiquei deitado o resto do dia, tremendo, com medo de fechar os olhos e não acordar mais. Peguei o celular. Pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Para o André, que ia estar ocupado? Para Carla, que ia chorar, mas não ia vir? Para o Lucas, que nem atendia mais? Eu guardei o telefone e chorei em silêncio. Antes de eu continuar, se você está sentindo raiva dos filhos dessa história, deixa nos comentários, porque eu preciso saber. Será que você também já abandonou alguém sem perceber? Dezembro chegou, e com ele as luzes de Natal. A cidade inteira se transformou. Pisca-pisca em toda janela, árvore iluminada nas praças, música natalina no mercado, família fazendo compra de ceia, criança pedindo presente, gente sorrindo, abraçando, tirando foto. E eu passava por tudo isso como um fantasma. Teve uma tarde que eu fui no mercado. Precisava comprar remédio, mas acabei parando em frente à sessão de Natal. Tinha uma árvore montada, toda decorada, com aqueles enfeites brilhantes. E do lado, uns bonequinhos. Pai, mãe, filhos, todos juntinhos, sorridentes. Eu fiquei ali, parado, olhando, lembrando. Curte o vídeo agora se você também tem memórias de Natal que doem no coração, porque você não está sozinho nisso. Lembrei do primeiro Natal, sem a Benedita. Os meninos choraram a noite toda. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas eu tentei. Fiz um frango assado que ficou seco. Comprei panetone do mais barato. Embrulhei os presentes com jornal, porque não tinha dinheiro para papel de presente. Mas sabe o que aconteceu? A gente se abraçou, a gente chorou junto. A gente prometeu que ia ficar unido, porque era tudo que a gente tinha, um ao outro. E foi assim por anos. Todo Natal eu montava a árvore, pequena, simples, mas cheia de amor. A gente jantava junto, ria junto, assistia filme ruim na TV, dormia tarde, acordava cedo para abrir presente. Mesmo com pouco, a gente tinha tudo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias que mostram o verdadeiro significado de família são raras hoje em dia. Até que eles cresceram e o Natal começou a ser em outro lugar, na casa da sogra do André, no sítio dos sogros da Carla, na casa da noiva do Lucas. Sempre tinha um lugar melhor, uma comida melhor, uma companhia melhor. E eu? Eu ficava em casa, esperando. Às vezes eles passavam aqui no dia 26, 5 minutos, só para dizer que passaram. Às vezes nem isso. No ano passado, eu passei o Natal inteiro sozinho. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nada. Deixa um comentário se você conhece alguém que está passando por isso, porque talvez esse vídeo seja o empurrão que você precisa para fazer diferente. E esse ano ia ser pior, porque eu sabia que era o último. Fui ao médico de novo em meados de dezembro. Ele olhou os exames, balançou a cabeça e me deu aquela notícia que a gente nunca quer ouvir. Não tinha mais o que fazer. Era questão de tempo, semanas, talvez dias, dependia do meu corpo aguentar. Eu agradeci ele, saí do consultório, sentei num banco da praça e fiquei ali, vendo as pessoas passarem.
mães com filhos, casais de mãos dadas, idosos sendo empurrados em cadeira de rodas por alguém que se importava. E eu pensei, como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu dei a vida por 3 pessoas? E nenhuma delas estava ali quando eu mais precisava? Se essa história está mexendo com você, curte agora, porque ela vai mexer ainda mais. Voltei para casa caminhando devagar. Cada passo doía. Entrei, fechei a porta, olhei em volta. Fotos emolduradas na parede. Formatura dos 3. Casamento do André. Aniversário da Carla. Nenhuma delas tinha eu. Eu sempre era quem tirava as fotos. Sentei no sofá velho, apoiei a cabeça e sussurrei sozinho, pensando na Benedita. Imaginando que talvez eu tivesse falhado em algum lugar, que talvez eu devesse ter ensinado eles a amar, e não só a receber amor. O silêncio foi a única resposta. E o Natal estava a 10 dias de distância. Tem um tipo de silêncio que ensurdece. Não é aquele silêncio de paz, de tranquilidade, de descanso. É o silêncio de quem sabe que está sozinho, de verdade, e que vai morrer assim. Eu comecei a me preparar. Não do jeito que a gente vê nos filmes, com despedidas bonitas, cartas escritas, abraços de reconciliação. Não. Eu me preparei do único jeito que eu sabia, colocando ordem nas coisas para não dar trabalho para ninguém depois. Se você ainda não deu o like, dá agora, porque o que vai acontecer daqui para frente vai te arrepiar. Separei os documentos importantes numa pasta. RG, CPF, comprovante da casa. Deixei tudo ali, em cima da mesa da cozinha. Fiz uma lista simples em um caderno velho com os telefones de contato e instruções básicas. Eu ia facilitar para eles, até no fim. Olhei para o calendário. Dia 20 de dezembro. 5 dias para o Natal. Será que eu chegava lá? Será que meu corpo aguentava até o dia 25? Só para eu não morrer antes da data que sempre foi tão especial? Sentei na cadeira da cozinha. Olhei pela janela. As casas vizinhas estavam todas enfeitadas. Luz piscando, guirlanda na porta, aquele clima de festa que todo mundo adora. E eu ali, na escuridão. Nem árvore eu tinha mais. Dei para os netos do André anos atrás. Achei que não ia fazer diferença, que eu ia passar o Natal na casa deles de qualquer jeito, mas não fui. E agora nem árvore eu tinha para olhar. Se inscreve no canal agora, porque você não é o tipo de pessoa que abandona uma história no meio. E isso já diz muito sobre você. Levantei devagar. O corpo doía. Tudo doía. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, embrulhado num lençol velho, tinha uma caixa de sapato. Minha caixa de memórias. Sentei na beirada da cama e abri. Cada objeto ali dentro era um pedaço da minha vida. Foto da Benedita no dia do casamento. Ela tinha 19 anos. Sorriso que iluminava tudo. Eu, do lado, de terno emprestado, cara de bobo apaixonado. Tinha o sapatinho do André, o primeiro que ele usou, menor que minha mão. Lembrei de quando ele nasceu. 3,5 quilos de puro milagre. Eu chorei tanto naquele dia que a enfermeira achou que eu estava passando mal. Tinha o desenho que a Carla fez para mim no Dia dos Pais. Ela devia ter uns 5 anos. Um boneco de palito com um coração gigante no meio. Embaixo, com letra torta, estava escrito que eu era o melhor pai do mundo. Deixa um like se você também guarda memórias que doem e aquecem o coração ao mesmo tempo. E tinha a carta do Lucas. Ele escreveu quando foi aprovado na faculdade. Eu guardei porque ele tinha escrito, prometendo que ia me fazer orgulhoso todos os dias da vida dele. Segurei aquela carta com a mão tremendo. Li de novo e de novo.
E, de novo, onde foi que tudo desmoronou? Quando foi que eles pararam de me ver como pai e começaram a me ver como peso, como obrigação, como alguém que atrapalhava os planos deles? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa valorizar os pais enquanto eles ainda estão aqui, porque depois pode ser tarde demais. Coloquei tudo de volta na caixa, fechei devagar e deixei ali na cama. Se alguém viesse depois que eu morresse, ia encontrar, ia ver quem eu fui, ia entender, talvez, o quanto eu amei. Dia 22 de dezembro, acordei tarde. Ou melhor, eu nem sei se dormi direito. Passei a noite inteira acordando, tossindo, sentindo o peito apertar. Já não tinha mais remédio. Acabou faz 3 dias. Não tinha dinheiro para comprar. Me arrastei até a cozinha. Abri a geladeira. Vazia. Só tinha um pedaço de pão velho e meio copo de café requentado da véspera. Sentei e comi devagar. Não porque eu estava com fome, mas porque eu precisava de força para aguentar mais um dia. Pensei em ligar para eles. De novo, só para ouvir a voz. Só para ter certeza de que eles ainda existiam, que não era tudo um pesadelo. Mas eu já tinha ligado tantas vezes, já tinha mandado tantas mensagens sem resposta. Quantas vezes uma pessoa pode implorar por atenção antes de perder a dignidade completamente? Eu já não tinha mais orgulho, mas ainda tinha um resto de dignidade. Então, eu não liguei. Curte esse vídeo se você está sentindo cada palavra dessa história, porque você não está sozinho. Saí de casa. Precisava de ar. Precisava de qualquer coisa que não fosse aquelas 4 paredes me sufocando. Andei pelas ruas do bairro, devagar, cada passo pesado. Passei em frente à igreja. Estava aberta. Entrei. O silêncio dentro era diferente. Era o tipo de silêncio que acolhe, que escuta, que não julga. Sentei no último banco. Olhei para o altar, para o crucifixo, para as velas acesas e comecei a orar. Não com palavras bonitas, não com promessas ou pedidos milagrosos. Só falei a verdade. Se você também já precisou de Deus nos momentos mais difíceis, deixa um amém nos comentários. Pedi forças. Agradeci por ter conseguido criar meus filhos sozinho, mas confessei o cansaço, a solidão, o peso de sentir que eu não importava mais para ninguém. Falei que, se fosse meu tempo de partir, eu estava pronto. Só queria a força para não morrer com raiva deles, porque eu não queria guardar mágoa. Eu só queria ter tido a chance de dizer adeus, de ouvir que eles me amavam. Só uma vez, só mais uma vez. Fiquei ali, não sei quanto tempo. Senti uma paz estranha, como se alguém tivesse sentado do meu lado. Invisível, mas presente. Saí da igreja. O sol já estava se pondo. Vermelho, laranja, aquele tipo de pôr do sol que parece aviso. Ativa o sininho das notificações, porque histórias que tocam a alma como essa, você não pode perder. Voltei para casa. Deitei no sofá. Não tinha mais força para ir até a cama. Peguei o controle da TV. Liguei. Só para ter barulho. Para não ficar sozinho com meus pensamentos. O comercial era de Natal. Uma família reunida. Avô sentado à cabeceira da mesa. Netos pulando no colo. Todos rindo. A música ao fundo falava sobre estar junto de quem a gente ama. Desliguei a TV. E ali, no escuro, eu pensei se não seria melhor passar o Natal com a Benedita, porque aqui eu não tinha mais ninguém. A noite caiu, e eu fechei os olhos, sem saber se ia acordar no outro dia. Mas acordei. Dia 23 de dezembro. Faltavam 2 dias. Dia 24 de dezembro. Véspera de Natal. Eu sabia que não ia ter ceia. Não tinha dinheiro, não tinha comida.
Não tinha ninguém, mas, de alguma forma, eu ainda estava vivo, respirando, sentindo, e isso tinha que significar alguma coisa, certo? Se você está acompanhando essa história até aqui, deixa um like, porque o que vai acontecer agora vai mudar tudo. Acordei com o corpo pesado, dor no peito, falta de ar. Tudo indicava que meu tempo estava acabando. Mas havia algo diferente no ar naquele dia. Não sei explicar. Uma sensação, uma expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Talvez fosse só o fim chegando, e meu corpo sentindo. Levantei da cama com dificuldade. Cada movimento era um esforço absurdo. Fui até a janela, abri a cortina. A rua estava vazia, tão vazia quanto minha casa, tão vazia quanto meu coração. Todo mundo estava com a família, preparando ceia, embrulhando presente, rindo, amando. E eu? Eu estava ali, contando as horas para morrer. Se inscreve no canal agora, porque você não vai querer perder o que está prestes a acontecer. Sentei na cadeira da cozinha, peguei o caderno onde eu tinha escrito os últimos recados. Abri numa página limpa. Peguei a caneta e comecei a escrever. Uma carta. Para eles. Para os meus filhos. Não era uma carta de cobrança. Não era cheia de mágoa ou acusação. Era só a verdade. Minha verdade. A verdade de um pai que amou até quando doeu e que, mesmo abandonado, ainda amava. Deixa um comentário se você também já escreveu ou quis escrever uma carta para alguém que você ama, mas que se afastou. Escrevi sobre o dia que o André nasceu, como eu fiquei a noite inteira acordado só olhando para ele respirar, com medo de que algo acontecesse. Escrevi sobre a primeira vez que a Carla me chamou de pai, com aquela vozinha fina, dengosa que derretia qualquer raiva. Escrevi sobre o Lucas, o caçula, o que mais deu trabalho, mas que também foi o que mais me fez rir. Lembrei de quando ele caiu do muro e quebrou o braço, e eu corri tanto, levando ele para o hospital, que esqueci de calçar o sapato. Cheguei de chinelo. E ele, mesmo chorando de dor, olhou para o meu pé e deu risada. Escrevi que eu não tinha mágoa, que eu entendia que a vida deles era corrida, complicada, cheia de responsabilidades. Escrevi que eu só queria que eles soubessem de uma coisa. Eu sempre, sempre, sempre fui grato por ter sido pai deles. Curte o vídeo se você também é grato por alguém, mesmo que essa pessoa não saiba. Terminei a carta. Dobrei. Deixei-a em cima da mesa, com o nome deles na frente. E foi aí que eu senti. O peito apertando, a falta de ar aumentando, tudo ficando embaçado. Será que era agora? Será que eu ia morrer ali? Sozinho? Véspera de Natal. Agarrei na beirada da mesa. Tentei respirar fundo. Não conseguia. Cambaleei até o sofá. Desabei. O coração batendo descompassado, a vista escurecendo, o corpo gelando. Eu olhei para o teto e pensei que era assim que terminava. Sem abraço, sem beijo, sem adeus. Compartilha esse vídeo agora, porque essa história precisa chegar em mais pessoas. Mas eu não morri. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando voltei a conseguir respirar, já era tarde. O sol estava se pondo, peguei o celular, olhei a tela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era véspera de Natal, e nem um simples cumprimento eu ia receber. Guardei o celular, deitei de novo, fechei os olhos e finalmente aceitei. Eu ia morrer sozinho e estava tudo bem, porque pelo menos eu tinha amado. Eu tinha sido pai de verdade, e isso ninguém ia tirar de mim. Eu sei que você está aí com o coração apertado. Se está difícil de segurar a emoção, deixa um comentário dizendo: eu senti,
porque eu preciso saber que você está sentindo isso comigo. A noite chegou. 23 horas. Eu ainda estava acordado. Não porque eu quisesse, mas porque o corpo não desligava. A dor não deixava. Fiquei ali, deitado no sofá, olhando para o vazio, pensando em tudo, na vida, nos erros, nos acertos, na Benedita, nos meninos. 23h15. O silêncio da casa era quase palpável, pesado, sufocante. Eu comecei a orar de novo, baixinho, quase sem voz. Pedi para ser levado logo, para não sofrer mais, para não acordar sozinho no Natal. 23h30. Fechei os olhos. Senti o corpo relaxar. Talvez fosse o fim. Talvez Deus tivesse ouvido. E eu estava pronto. Mas então... 23h45. Eu ouvi. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora, porque o que aconteceu nesse momento mudou tudo. Uma batida na porta. No começo, achei que era delírio, efeito da dor, da fraqueza, da solidão. Mas a batida veio de novo. Toque, 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 mais forte, mais real. Meu coração disparou. Não de dor, de algo que eu nem sabia mais o que era. Esperança. Consegui levantar, cambaleando, segurando na parede, arrastei até a porta, a mão tremendo na maçaneta. Respirei fundo e abri. Não era real. Não podia ser. Eu pisquei. Uma vez, duas, três. Mas a imagem continuava ali, do outro lado da porta, tão real quanto a dor que eu sentia no peito. Era o André, meu filho mais velho, o engenheiro, o que tinha casa própria, carro do ano, vida resolvida, o que não tinha tempo, o que não tinha espaço para mim. Ele estava ali. Se você está arrepiado agora, deixa um like, porque isso é só o começo do milagre. Com os olhos vermelhos, roupa amarrotada, cabelo despenteado, e nos braços uma caixa de papelão meio amassada. A gente ficou ali, parados, um olhando para o outro. Eu não conseguia falar, ele também parecia não conseguir, até que ele entrou, devagar, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Colocou a caixa no chão, e pelos gestos, pelo jeito que ele se mexia, eu percebi que algo tinha acontecido. Algo que o trouxe até aqui, às 23h45 da véspera de Natal. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque histórias de milagres reais como essa são raras. Ele começou a me explicar, com a voz tremendo, com os olhos marejados. Contou que tinha dormido mais cedo naquela noite, cansado do trabalho, do trânsito, da correria de fim de ano, e que teve um sonho com a mãe dele, com a Benedita. Ela apareceu para ele, na cozinha da casa onde ele cresceu, a mesma cozinha onde eu estava agora, fazendo aquele macarrão que ela fazia todo domingo, o que os meninos adoravam. E pela expressão dele, pelo jeito que ele olhava para mim, eu entendi que ela tinha mandado um recado. Mandou ele vir. Agora. Urgente. Deixa um comentário se você acredita em mensagens do além, porque o que aconteceu aqui não tem explicação. O André contou que acordou assustado, suando, o coração disparado. Olhou para o relógio. 23 horas. A esposa dele estava dormindo, os filhos também. Ele podia ter ignorado. Podia ter pensado que era só um sonho, só a mente pregando peça. Mas ele não conseguiu. Levantou, foi até a cozinha. Olhou para a geladeira. Tinha uma sobra de Chester da ceia que eles tinham feito mais cedo. Tinha farofa, arroz, sobremesa. Ele colocou tudo numa caixa e veio, sem avisar ninguém, sem pensar muito. Só veio, porque a voz da mãe dele, mesmo num sonho, ainda mandava nele. Curte o vídeo agora se você está emocionado, porque essa história está longe de terminar. Eu não consegui segurar. Desmoronei, caí no chão, de joelhos, chorando. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de gratidão,
de quem tinha acabado de receber um milagre. O André se ajoelhou comigo, me abraçou, e ele também chorou. E ali, no chão daquela sala velha, nos primeiros minutos do Natal, a gente se reconciliou sem precisar de palavras. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar em milagres de novo. Ele me ajudou a levantar. Sentou comigo no sofá. E foi aí que ele viu a carta em cima da mesa, com o nome dele, o da Carla, o do Lucas. Ele pegou, leu, e a cada linha, o rosto dele ia mudando, de surpresa para dor, de dor para vergonha, de vergonha para arrependimento. Quando terminou, ele amassou a carta contra o peito e, pelos gestos, pela forma como ele me olhou, eu entendi que ele não sabia, que ele realmente não tinha noção de como estava ruim. Mas antes que a gente pudesse processar aquele momento, outra batida na porta. Eu e o André nos olhamos. Quem seria? Essa hora da noite? Ele foi até a porta. Abriu. E lá estava ela, a Carla, com uma sacola na mão, com os olhos arregalados, com a respiração ofegante, como se tivesse corrido. Se você ainda não deu like, dá agora, porque você não vai acreditar no que está acontecendo. E pelos gestos dela, pela forma como ela olhou para mim e para o irmão, eu entendi imediatamente. Ela também tinha sonhado. Com a mesma pessoa, com a mesma mensagem. A Benedita tinha aparecido para ela também. Só que dessa vez estava sentada na cadeira de balanço que ela adorava, aquela que eu dei de presente no nosso 2º aniversário de casamento. E pela expressão da Carla, eu sabia o que a mãe tinha pedido, que ela viesse. Agora, com comida, com amor. Deixa nos comentários se você também já teve um sonho que mudou tudo na sua vida. A Carla explicou que acordou assustada, olhou para o marido, contou o sonho. Ele achou estranho, mas não tentou impedir. Ela foi até a cozinha, pegou o que tinha. Rabanada, pudim, uma garrafa de refrigerante. Colocou na sacola e veio. E agora ela estava ali, na minha sala, olhando para mim, para o irmão, e entendendo que aquilo não era coincidência, que a mãe tinha mandado os dois, na mesma noite, na mesma hora, porque algo precisava acontecer. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, porque essa história vai te fazer acreditar no impossível. Os dois se abraçaram e depois vieram até mim. 3 corpos, um abraço só, e uma certeza crescendo dentro de mim. Aquilo não era obra humana, era um milagre de Natal. Você ainda acha que foi só sonho? Comenta aqui embaixo, porque o que vem agora vai te fazer acreditar em milagres de verdade. 00:10. Natal tinha chegado oficialmente, mas alguma coisa ainda estava faltando. Eu sentia, eles sentiam. O André e a Carla montaram a comida na mesa. Improvisaram. Colocaram tudo que tinham trazido. Chester fatiado, farofa ainda quente, arroz, rabanada, pudim. Não era uma ceia completa, mas era muito mais do que eu esperava ter. A gente ia sentar, ia começar. Mas então, mais uma batida, dessa vez mais forte, mais urgente. Os 3 paramos, olhamos para a porta. O André foi abrir, e quando ele abriu, lá estava o Lucas, o caçula, o que tinha se afastado mais, o que tinha sido mais duro, o que tinha sumido. Ele estava ali, sem caixa, sem sacola, sem nada nas mãos, só com lágrimas no rosto. E pelos olhos dele, pela forma como ele me olhou, eu soube. Ele também tinha sonhado, e a mensagem tinha sido a mesma. O Lucas entrou cambaleando, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. E talvez tivesse. Ele olhou para mim, para o André, para Carla e para a mesa improvisada com comida que eles tinham trazido.
e ele desabou, não em lágrimas comuns, mas em soluços, soluços profundos, dolorosos, de quem carregava um peso há tempo demais. Curte o vídeo agora se você também está chorando, porque essa emoção que você está sentindo é real. O André puxou uma cadeira, sentou ele ali. A Carla trouxe um copo d'água. Eu fiquei ali, em pé, segurando na mesa para não cair também, porque eu ainda não acreditava no que estava acontecendo. Meus 3 filhos, na minha casa, na véspera de Natal, aos 45 do segundo tempo da minha vida, todos ali, por causa de um sonho, do mesmo sonho. Compartilha esse vídeo agora, porque tem muita gente precisando acreditar que milagres ainda acontecem. O Lucas começou a falar, entre soluços, entre respirações ofegantes. Contou que não tinha dormido direito nos últimos dias, que estava com a consciência pesada, que tinha evitado pensar em mim porque era mais fácil assim. Mas naquela noite ele cochilou no sofá. Deve ter sido uns 20 minutos, não mais que isso. E naquele breve momento, ela apareceu, a Benedita, a mãe que ele mal lembrava, que morreu quando ele tinha 4 anos, mas que ali, no sonho, estava tão real quanto nós estávamos naquela sala. Se você acredita em anjos e mensagens divinas, deixa um amém nos comentários. Pela forma como ele descrevia, eu conseguia ver a cena. Ela estava na varanda da nossa casa, aquela varanda pequena onde ela gostava de tomar café da manhã. Ela olhou para ele, e mesmo sem palavras, sem som, ele entendeu perfeitamente o que ela estava dizendo. Que eu estava sozinho, que eu estava morrendo e que ele precisava vir, agora, antes que fosse tarde demais. O Lucas contou que acordou com o coração explodindo no peito. Olhou para o relógio, 23h30. Olhou para a noiva dormindo do lado. Pensou em acordar ela, mas não precisou, porque ele já sabia o que tinha que fazer. Levantou, pegou a chave do carro e saiu. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque histórias que transformam vidas como essa você não pode perder. Ele disse que dirigiu como louco, furando o sinal amarelo, quase batendo 2 vezes, porque tinha uma urgência dentro dele que ele não conseguia explicar, como se cada segundo contasse, como se cada minuto de atraso fosse irreversível. E quando ele chegou aqui, quando ele viu o carro do André parado na frente, e depois reconheceu o da Carla alguns metros adiante, ele entendeu. Não era só ele, não era só o sonho dele. A mãe tinha visitado os 3, na mesma noite, com a mesma mensagem, e todos tinham obedecido. Deixa um like se você está arrepiado, porque isso não tem explicação humana. Ficamos ali, os 4, em silêncio. Um silêncio diferente de todos os que eu tinha experimentado nos últimos meses. Não era vazio, não era sufocante, era cheio, cheio de presença, cheio de algo maior que qualquer um de nós. O André foi o primeiro a falar. Mencionou que não era homem de acreditar em coisas sobrenaturais, que sempre foi muito racional, muito pé no chão. Mas aquilo não tinha explicação racional. Curte agora se você também está sentindo que tem algo maior acontecendo aqui. A Carla concordou. Falou que o sonho tinha sido tão real que ela acordou achando que a mãe realmente estava ali, que ela podia sentir o cheiro do perfume que a Benedita usava, aquele perfume barato de farmácia que ela guardava para ocasiões especiais. E o Lucas? O Lucas só balançou a cabeça.
Disse que tinha passado anos tentando esquecer a mãe, porque doía demais lembrar, porque ele era pequeno demais quando ela partiu. Mas naquela noite, ela tinha vindo buscá-lo, literalmente, e ele tinha vindo. Compartilha com alguém que precisa ver que o amor vai além da morte. Eu olhei para os três, meus meninos, já crescidos, já velhos até. O André com fios brancos no cabelo, a Carla com rugas ao redor dos olhos, o Lucas com aquela barriga de quem trabalha sentado o dia todo. E eu percebi algo que me partiu e me curou ao mesmo tempo. Eles não tinham me abandonado por maldade. Não tinha sido crueldade. Tinha sido vida. A vida que consome, que distrai, que faz a gente esquecer do que realmente importa. Até que algo nos acorda, algo nos sacode, algo nos faz lembrar. E dessa vez, quem sacudiu eles foi a própria mãe deles, do outro lado. Se você está arrepiado, se você está sentindo que isso é real, que isso é mais que uma história, deixa o like, porque o que aconteceu naquela noite mudou tudo. A Carla quebrou o silêncio, levantou devagar, foi até a cozinha, voltou com pratos, copos, talheres, começou a arrumar a mesa. O André ajudou, colocou a comida nos pratos. O Chester ainda estava morno, a farofa soltinha, a rabanada cheirando a canela. O Lucas só ficou sentado, olhando, como se ainda tentasse processar tudo aquilo. E eu só observava, ainda fraco, ainda dolorido, mas com o coração batendo diferente, batendo de um jeito que eu não sentia fazia tempo. Esperança. Era isso. Eu estava sentindo esperança de novo. Se inscreve agora se você ainda não se inscreveu, porque você vai querer acompanhar o final dessa história. Sentamos à mesa, os quatro, pela primeira vez em anos. Olhei para cada um deles. Quis falar, quis dizer tanta coisa, mas a voz não saía. A emoção era grande demais. Foi o André quem sugeriu que a gente agradecesse antes de comer, do jeito que a mãe ensinava. Demos as mãos, fechamos os olhos e ali, naquele círculo imperfeito, eu senti 5 presenças, não 4. A Benedita estava ali, com a gente, invisível, mas presente. Eu podia sentir, e pela forma como os 3 apertaram minha mão, eles também sentiam. Deixa um amém nos comentários se você também sentiu a presença divina nessa história. Eu agradeci em silêncio, pelo milagre, pelos meus filhos, por estar vivo para ver aquele momento, por ter a Benedita me guiando mesmo depois de tanto tempo. E agradeci por uma coisa que eu nem sabia que ainda era possível, por ter esperança de novo. Abrimos os olhos, começamos a comer. E mesmo sendo uma ceia improvisada, feita às pressas, com sobras de outras ceias, foi a mais gostosa que eu já comi na vida, porque tinha amor, tinha presença, tinha família, e isso não tem preço. Curte o vídeo se você entendeu que família é o maior presente que a gente pode ter. Comemos devagar, conversando, lembrando, rindo até, de histórias antigas, de trapalhadas dos 3 quando eram crianças. O André lembrou da vez que quebrou o vaso da sala jogando bola dentro de casa, e os 3 fizeram um pacto de silêncio. Eu nunca descobri quem foi, até aquela noite. A Carla contou da vez que ela fugiu de casa porque eu não deixei ela ir numa festa. Ela ficou escondida na casa da vizinha por 3 horas. Eu quase chamei a polícia. O Lucas confessou que tinha sido ele quem comeu o bolo inteiro que eu tinha feito para o aniversário do André e colocou a culpa no cachorro. Compartilha esse vídeo, porque essa história precisa tocar mais corações. A gente riu, chorou, lembrou. E aos poucos, aquela casa voltou a ser um lar.
Não pelo tempo que passou, mas pelo tempo que estava acontecendo ali, naquele exato momento. 00:50, Natal, de verdade. Pela primeira vez em anos. E eu ainda estava vivo para ver. A ceia acabou, mas ninguém levantou da mesa. Era como se a gente soubesse, se a gente sentisse que aquele momento era sagrado e que não podia ser interrompido. O André foi o primeiro a quebrar o silêncio novamente. Falou sobre como a vida tinha ficado corrida, como ele tinha se perdido no trabalho, nas contas, nas responsabilidades, e como, sem perceber, tinha colocado tudo na frente de mim. Ele pediu desculpas, com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrimas. Não tentei interromper, não tentei consolar, apenas escutei, porque era isso que ele precisava, falar, colocar para fora. Se você já precisou pedir perdão para alguém, deixa um like, porque esse momento de cura é poderoso. A Carla foi a próxima. Contou que sempre se sentiu culpada, que toda vez que não vinha me ver, ela ficava mal, mas que a culpa nunca era forte o suficiente para fazer ela mudar, para fazer ela agir. Ela disse que tinha medo, medo de me ver doente, medo de encarar a realidade, medo de aceitar que eu também ia partir um dia, como a mãe partiu. Então, era mais fácil evitar, era mais fácil não ver. Mas aquela noite tinha mudado tudo. Se inscreve no canal agora, porque histórias que curam o coração como essa são raras hoje em dia. E então, foi a vez do Lucas. Ele demorou. Respirou fundo várias vezes, limpou as lágrimas com as costas da mão e contou uma coisa que eu não sabia, uma coisa que me partiu o coração. Ele disse que tinha raiva de mim. Deixa um comentário se você está sentindo cada palavra dessa confissão. Raiva, porque eu sempre trabalhava, porque eu nunca estava presente, porque nas festas da escola, nos jogos de futebol, nas apresentações, eu sempre faltava. Ele sabia que era porque eu estava trabalhando, que era para sustentar eles, para dar o melhor para eles, mas quando criança, ele não entendia isso. Ele só via que o pai não estava lá. E essa raiva, essa mágoa, tinha crescido com ele, tinha virado um muro que o impedia de se aproximar, mesmo depois de adulto, mesmo entendendo racionalmente. O coração dele ainda guardava aquela dor de menino. Curte o vídeo se você também carrega mágoas antigas que precisam ser curadas. Eu ouvi tudo. E quando ele terminou, eu finalmente falei. Não para me defender, não para justificar, mas para reconhecer. Falei que ele tinha razão, que eu realmente não estava presente como deveria, que eu priorizei o pão na mesa. Mas esqueci que os filhos precisam mais que pão, eles precisam de presença. Eu disse que, se pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Trabalharia menos, ganharia menos, mas estaria mais. Porque dinheiro a gente recupera. Tempo nunca volta. Compartilha esse vídeo com pais que precisam ouvir isso antes que seja tarde demais. O Lucas desmoronou de novo, levantou da cadeira, veio até mim, me abraçou, e naquele abraço de pai e filho que tinham se perdido e se reencontrado, muita coisa foi curada. Não tudo, porque ferida profunda precisa de tempo, mas o começo da cura estava ali, e era mais do que eu podia pedir. Se você está chorando agora, deixa um like, porque você entendeu o poder do perdão. Ficamos conversando até tarde. Deve ter passado das 2 da manhã. Conversamos sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro,
se é que eu ainda tinha futuro. O André perguntou sobre a doença, sobre o que o médico tinha dito, sobre o tratamento. Fui honesto. Contei que não tinha mais tratamento, que era questão de tempo, que eu tinha feito as pazes com isso, mas que agora eu tinha ganhado o maior presente que eu podia pedir: estar com eles. Mais uma vez, antes de partir, se inscreve e ativa o sininho, porque o final dessa história vai te surpreender. A Carla começou a chorar. Falou que não queria me perder, que não estava pronta, que tinha tanta coisa que ela ainda queria fazer, falar, consertar. Eu segurei a mão dela, olhei nos olhos dela e falei uma coisa que eu precisava que ela entendesse: que a morte faz parte da vida, que todo mundo vai um dia, e que o importante não é quando a gente vai, mas como a gente viveu, e se a gente amou. E eu tinha amado muito, apesar de tudo, apesar dos erros, apesar da solidão. Eu tinha amado. Deixa um amém se você acredita que o amor é eterno. O André perguntou se eu queria ir morar com ele. Insistiu. Disse que ia dar um jeito, que a esposa ia entender, que os filhos iam adorar ter o avô por perto. A Carla também ofereceu. Disse que o marido estava empregado de novo, que tinha espaço, que ia ser apertado, mas que eles iam se virar. Até o Lucas falou. Disse que o apartamento era pequeno, mas que tinha um sofá confortável, e que ele ia cuidar de mim. Curte o vídeo se você está vendo a transformação que o amor causou nessa família. Eu agradeci, de coração, porque eu sabia que as ofertas eram sinceras, que eles estavam realmente dispostos, mas eu recusei. Expliquei que aquela casa era minha, era onde a Benedita morou, onde os três cresceram, onde cada canto tinha uma memória, e que se eu ia partir, eu queria partir ali, em casa, no meu lugar. Não era teimosia, não era orgulho, era necessidade de fechar o ciclo ali mesmo, onde tudo começou. Compartilha com alguém que entende o valor das raízes e das memórias. Eles entenderam, não gostaram, mas entenderam e prometeram, os três, que iam vir, que não iam deixar eu sozinho, que iam estar presentes, nos dias que restavam, nas semanas ou nos meses. Não importava, eles iam estar ali. E essa promessa valia mais que qualquer tratamento, mais que qualquer remédio, porque a melhor cura para a solidão é amor. Se você entendeu que amor é o melhor remédio, deixa um like agora, 13h30 da manhã. O cansaço começou a bater. Em mim, neles. O André disse que ia ficar, que ia dormir no sofá, só para ter certeza de que eu estava bem. A Carla também quis ficar, mas eu insisti que ela fosse, que o marido e os filhos iam se preocupar. O Lucas ficou em dúvida, mas acabou indo também. Tinha que trabalhar cedo. Combinamos que eles voltariam no dia seguinte, no Natal, para almoçar juntos. De verdade, com calma. Se inscreve no canal agora, porque você vai querer saber como essa história continua. Um por um, eles se despediram, com abraços longos, com beijos na testa, com olhares que diziam tudo o que as palavras não conseguiam. Quando a porta fechou, quando o André se acomodou no sofá com um cobertor velho, eu fui para o meu quarto, deitei na cama, olhei para o teto e, pela primeira vez em meses, eu sorri. Um sorriso verdadeiro, de gratidão, de paz, porque eu tinha recebido um milagre. E esse milagre tinha nome: Benedita. Deixa um comentário dizendo: obrigado, Benedita, se você também acredita que ela fez esse milagre acontecer. Fechei os olhos e sussurrei baixinho, sabendo que ela estava ouvindo. Agradeci por ter cuidado deles,
por ter guiado eles, por ter feito o que eu não consegui fazer sozinho. E agradeci por me dar esse presente, esse último Natal, esse último reencontro, porque agora eu podia partir em paz, se fosse meu tempo, mas até lá eu ia aproveitar cada segundo, cada abraço, cada conversa, cada momento com meus filhos e dormir. Pela primeira vez em semanas, dormi tranquilo. Dia 25 de dezembro, Natal, acordei com cheiro de café. No começo, achei que estava sonhando. Fazia tanto tempo que eu não acordava com cheiro de café fresco na casa. Mas não era sonho. Me levantei devagar, corpo ainda dolorido, mas mais leve. Como se o peso de meses tivesse sido tirado durante a noite. Fui até a cozinha. O André estava lá. Tinha ido até a padaria comprar pão. Estava fazendo café. Tinha até achado manteiga na geladeira, vencida, mas ele disse que ainda dava para usar. Curte o vídeo se você também acordou emocionado com essa cena. A gente tomou café junto, sem pressa, sem celular, só conversando. Ele me contou sobre os filhos dele, sobre como o mais velho estava indo bem na escola, sobre como a mais nova estava aprendendo a tocar violão. Ele me mostrou fotos, vídeos, coisas que eu tinha perdido por não estar presente. E ele prometeu que daquele dia em diante eu não ia perder mais nada. Se inscreve no canal e compartilha, porque histórias que mostram segundas chances assim precisam ser vistas. 9 da manhã, a Carla chegou, com o marido, com os 2 filhos. Os netos entraram correndo, gritando, pulando, daquele jeito que só criança sabe ser. Eles me abraçaram, me encheram de perguntas. Queriam saber se eu tinha videogame, se eu tinha brinquedo, se eu tinha chocolate. Eu ri. Pela primeira vez em tanto tempo, eu ri daquele jeito solto, sem peso, e expliquei que vovô era pobre, que não tinha essas coisas, mas que tinha história, muita história para contar. E eles sentaram no chão da sala, olhando para mim com aqueles olhinhos brilhantes, e eu contei sobre quando o pai deles era criança, sobre as travessuras, sobre as broncas, sobre o amor. Deixa um like se você também ama ouvir histórias dos avós. 10h30, o Lucas chegou, com a noiva. Ela era bonita, simpática e parecia realmente gostar dele. Ela me cumprimentou com carinho, disse que tinha ouvido muito falar de mim e que estava feliz de finalmente me conhecer. Eu olhei para o Lucas e vi nos olhos dele algo que eu não via fazia tempo: paz. Ele tinha feito as pazes comigo e consigo mesmo. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa. A casa encheu, de gente, de barulho, de vida. A Carla e a noiva do Lucas foram até o mercado. Compraram coisas para o almoço, simples, mas suficiente. Frango, arroz, salada, refrigerante. Cozinharam ali mesmo, na minha cozinha apertada, rindo, conversando, enchendo aquele espaço de algo que eu tinha esquecido como era alegria. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver que é possível recomeçar. 12h, a gente sentou para comer. Não tinha mesa grande o suficiente. Então, improvisamos. Juntamos a mesa da cozinha com a mesinha da sala. Alguns sentaram em banquinho, outros em caixote. Mas ninguém reclamou, porque não era sobre conforto. Era sobre estar junto. Deixa um comentário dizendo família, se você entendeu o verdadeiro significado dessa palavra. Antes de comer, o André sugeriu de novo: agradecer, do jeito que a mãe ensinava. Demos as mãos, fizemos o círculo, todos, adultos e crianças. E dessa vez eu falei:
Agradeci por estar vivo, por ter mais um dia, por estar cercado de amor. Agradeci pelos meus filhos, que mesmo tendo se perdido no caminho, encontraram a volta. E agradeci pela Benedita, que mesmo de longe nunca deixou de cuidar da gente. Curte o vídeo se você também está agradecendo agora por quem você tem. Tinha lágrimas em volta daquela mesa, mas eram lágrimas boas, de cura, de recomeço. Comemos, conversamos, rimos, e naquele momento, naquele exato momento, eu entendi uma coisa, que milagre não é só o extraordinário. Não é só visão, não é só aparição. Milagre é também o simples. É ter comida na mesa, é ter família reunida, é ter amor. E eu estava vivendo um milagre, ali, naquele dia. Se essa história está tocando você, se você está vendo que milagre não precisa ser grande para ser real, compartilha esse vídeo, porque tem muita gente precisando acreditar de novo. A tarde passou rápido, as crianças brincaram no quintal, os adultos conversaram na sala, teve café, teve bolo que a Carla trouxe, teve abraço, teve riso, teve choro também, mas tudo no lugar certo, na hora certa. Se inscreve agora se você ainda não se inscreveu, porque você vai querer ver até onde essa história vai. 6 da tarde, eles começaram a se preparar para ir embora. As crianças reclamaram, queriam ficar mais, queriam ouvir mais história. Eu prometi que ia ter mais dias, mais histórias, mais tempo junto. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nessa promessa. Deixa um like se você também acredita que nunca é tarde para recomeçar. Os 3 me abraçaram antes de sair, um por um. O André disse que ia voltar no dia seguinte, depois do trabalho. A Carla disse que ia trazer almoço no final de semana. O Lucas disse que ia me levar no médico na semana que vem, que ia pagar consulta particular, que ia fazer tudo certo. Eu agradeci a todos por tudo. E quando a porta fechou, quando o silêncio voltou, eu não senti solidão, senti gratidão. Compartilha com alguém que precisa ver que o amor sempre vence. Sentei no sofá, olhei em volta. A casa estava bagunçada, prato sujo na pia, copo espalhado, migalha no chão. E era a coisa mais bonita que eu já tinha visto, porque era sinal de vida, de presença, de família. Deitei, fechei os olhos e senti uma mão invisível acariciando meu cabelo, como a Benedita fazia quando eu estava cansado. E eu sussurrei: obrigado. Obrigado por não ter desistido da gente. Obrigado por ter trazido eles de volta. Obrigado por esse milagre. Deixa um amém, se você também está agradecendo por esse milagre. E ali, naquele silêncio cheio, eu entendi que eu não ia morrer sozinho. Não mais. Porque mesmo que meu corpo partisse, eu ia partir rodeado de amor. E isso era tudo que eu precisava. Os dias seguintes foram os mais plenos da minha vida. Não porque foram perfeitos, não porque a dor tinha sumido, não porque eu tinha sarado, mas porque eu não estava mais sozinho. Curte o vídeo agora se você está acompanhando essa jornada até aqui. O André cumpriu a promessa. Passou no dia seguinte, depois do trabalho. Trouxe comida, trouxe remédio, sentou comigo, conversou. Não foi uma conversa profunda. Não tinha mais o que consertar. O que precisava ser dito já tinha sido dito. Era só convivência, presença. O filho sentado do lado do pai, assistindo o jornal, tomando café, existindo junto. E era mais que suficiente. Se inscreve no canal, porque essa história está longe de terminar. A Carla também veio, no final de semana, com as crianças,
Trouxe almoço, lasanha que ela mesma fez. As crianças brincaram no quintal. Ela ficou na cozinha comigo, lavando louça, organizando as coisas. E enquanto fazia isso, ela falava sobre a vida dela, sobre os desafios, sobre os sonhos. E eu ouvia, só ouvia. Porque era isso que ela precisava. Alguém que ouvisse, sem julgar, sem aconselhar, só ouvir. E quando ela foi embora, ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido que me amava, e eu acreditei. Deixa um comentário se você precisa ouvir ou falar "eu te amo" para alguém hoje. O Lucas demorou um pouco mais, mas veio. Na terça-feira, pegou folga no trabalho, me levou no médico, pagou consulta particular, comprou os remédios que eu precisava. O médico ficou surpreso, perguntou o que tinha mudado, porque meus sinais vitais estavam melhores, o coração mais estável. Eu olhei para o Lucas e sorri. Expliquei para o médico que tinha ganhado uma razão para viver. E razão. Razão é o melhor remédio que existe. Compartilha esse vídeo, porque essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. As semanas foram passando e a rotina foi se ajustando. O André vinha 2, 3 vezes por semana. Às vezes trazia os filhos, às vezes vinha sozinho. A Carla fazia almoço no domingo. Todo domingo virou tradição. O Lucas ligava todo dia, de manhã, só para saber se eu tinha acordado bem, se eu precisava de alguma coisa. Curte o vídeo se você está vendo o poder transformador do amor. Eu não melhorei. O corpo continuava fraco. A doença continuava lá. Mas o coração estava curado. Porque eu tinha descoberto uma coisa que eu queria que você entendesse também. A solidão mata mais que qualquer doença. E o amor cura mais que qualquer remédio. Se você conhece alguém que está sozinho, idoso, doente, abandonado, não espera um milagre acontecer. Seja você o milagre. Deixa um comentário dizendo: "Eu vou ser o milagre". Teve um dia específico. Não lembro a data exata, mas lembro do sentimento. Eu estava sentado na varanda, olhando o pôr do sol. Aqueles tons de laranja e rosa que a gente só aprecia quando sabe que pode ser o último. O André chegou, sem avisar. Sentou do meu lado. Não falou nada. Ficamos ali, pai e filho, vendo o sol descer. E ele colocou a mão no meu ombro e apertou. Não precisava de palavra. Aquele gesto dizia tudo. Se inscreve e ativa o sininho, porque você não vai querer perder o final dessa história. Eu te amo, pai. Desculpa por ter demorado, mas eu estou aqui agora. E eu coloquei minha mão sobre a dele e apertei de volta. Eu sei, filho. Eu sempre soube. E está tudo bem? Ficamos ali até o sol sumir completamente e quando entramos para casa, eu senti que mesmo se eu morresse naquele dia, eu ia morrer completo, porque eu tinha vivido de verdade. Deixa um like se você entendeu que viver não é só respirar, é amar e ser amado. Os meses foram passando, eu não morri. Os médicos não entendiam, eu deveria ter partido já. Mas o corpo insistia em ficar, em resistir. Talvez porque ainda tinha coisa para viver, para ver, para sentir. Ou talvez porque a Benedita tinha pedido mais um tempo para mim. Lá de cima. Não sei. E nem preciso saber. O importante é que eu estava vivo e rodeado de amor. Compartilha esse vídeo com quem precisa ver que milagres acontecem quando a gente menos espera. Teve aniversário de neto, festa de escola, jogo de futebol, e eu estava em todos, não porque eu tinha força, mas porque eles me levavam. Cadeira de rodas, andador, não importava.
Eles me incluíam em tudo, em cada momento, e eu gravava cada segundo na memória, sabendo que aqueles eram os dias mais preciosos da minha vida, os dias que eu ganhei, os dias que eu não deveria ter tido, mas que por um milagre, por um inexplicável milagre de Natal, eu tinha recebido de presente. Curte agora se você acredita que cada dia é um presente. E todas as noites, antes de dormir, eu agradecia pelos filhos que voltaram, pelos netos que conheci, pela família que se reuniu e por ela, pela Benedita, que mesmo de longe nunca parou de cuidar da gente, que apareceu quando mais precisávamos e que mudou tudo com um simples sonho, que se transformou no maior milagre que eu já vivi. Hoje é dia 20 de dezembro. Faz quase um ano desde aquela noite, daquela véspera de Natal que mudou tudo. E eu ainda estou aqui, vivo, respirando, sentindo. Não sei se vou chegar no próximo Natal. Sinceramente, não importa mais, porque eu já vivi meu milagre e ele continua vivo, todo dia, em cada visita, em cada abraço, em cada presença. Se você chegou até aqui nessa história, deixa um like, porque você é especial. Você é alguém que não abandona. A casa não é mais silenciosa. Tem sempre alguém passando. O André de manhã, a Carla no final de semana, o Lucas ligando, os netos bagunçando. Tem vida, tem amor, tem família. E eu finalmente entendi o que a Benedita tentou me ensinar a vida toda, que família não é perfeita. Família erra, família se perde, família machuca, mas família também volta, quando o amor é real. E o nosso era. É. Se inscreve no canal agora, porque você faz parte dessa família que acredita em amor e segundas chances. Semana passada, o André trouxe uma notícia. Ele está construindo uma edícula no fundo da casa dele, pequena, simples, mas confortável. Para mim, ele insistiu. Dessa vez, não aceitou não como resposta. E sabe de uma coisa? Eu aceitei, porque eu entendi que recusar ajuda não é força, é orgulho. E orgulho não aquece ninguém. Eu vou. Quando a edícula ficar pronta, vou morar perto deles. Vou ver meus netos crescerem. Vou ser o avô presente, que eu não consegui ser pai. Compartilha com alguém que precisa entender que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. A Carla está fazendo um álbum, com fotos antigas, fotos da Benedita, fotos dos 3 pequenos, fotos de todos os natais que a gente passou junto. Ela disse que quer que os netos conheçam a história da família, que saibam de onde vieram, que entendam que amor não é perfeição, é persistência. E eu ajudo. Vou contando as histórias enquanto ela cola as fotos. E a gente chora, e a gente ri, e a gente cura, aos poucos, juntos. Deixa um comentário contando se você também guarda memórias da sua família. O Lucas está diferente, mais leve, mais presente. Ele terminou o noivado. Não deu certo, mas ele está bem. Disse que precisava resolver as coisas dele antes de dividir a vida com alguém. E uma das coisas que ele precisava resolver era comigo. Ele vem aqui toda semana. A gente não fala muito, mas a presença dele diz tudo. E às vezes, tarde da noite, ele me manda mensagem, só para dizer que me ama e que está grato pelo sacrifício, pela dedicação, por tudo. Curte o vídeo se você também tem alguém que você é grato, mas nunca disse. Outro dia, eu estava olhando para as fotos na parede e percebi uma coisa. Nas fotos antigas, eu não aparecia, porque eu sempre era o fotógrafo. Mas nas fotos novas, nas fotos desse último ano, eu estou lá, no meio, sorrindo,
porque agora tem alguém para tirar a foto, tem alguém para me incluir. E isso é tudo. Se inscreve e ativa todas as notificações, porque histórias que transformam vidas como essa você não pode perder. Às vezes, eu penso na Benedita, em como ela sabia, em como ela viu que a gente estava se perdendo, que a gente precisava de um empurrão, de um milagre. E ela deu, do jeito dela, do outro lado, visitando os três, na mesma noite, com a mesma mensagem. Alguns diriam que foi coincidência, que foi só sonho, que não significa nada. Mas eu sei, e eles sabem, foi real, foi divino, foi amor atravessando dimensões e mudou tudo. Deixa um amém se você acredita que o amor vai além da morte. Hoje de manhã eu acordei e fui até a cozinha. Fiz café, sentei na mesa e olhei pela janela. O sol nascendo, os pássaros cantando, a vida acontecendo. E eu sorri, porque eu sou grato por cada dia, por cada segundo, pelos dias que eu achei que não ia ter e que eu tive, pelos abraços que eu achei que não ia receber mais e que eu recebo, pelo amor que eu achei que tinha perdido e que voltou. Compartilha esse vídeo agora, porque tem muita gente precisando acreditar que milagres existem. Se você chegou até aqui, se você ouviu essa história inteira, eu tenho uma coisa para te pedir. Não espera um milagre para agir. Não espera um sonho. Não espera quase perder para valorizar. Liga para o seu pai. Visita sua mãe. Abraça seus filhos. Perdoa quem te machucou. E pede perdão para quem você machucou. Porque a vida é curta. E o tempo não volta, mas o amor sempre tem tempo para recomeçar. Deixa um comentário dizendo para quem você vai ligar hoje. Escreve o nome dessa pessoa aqui embaixo. Estamos chegando no Natal de novo. E dessa vez, eu não vou passar sozinho. Vai ter árvore, vai ter ceia, vai ter presente, vai ter riso, vai ter choro, vai ter família, vai ter amor. E se for meu último Natal, que seja, porque eu vou partir completo, realizado, amado. Mas se não for, se eu ganhar mais um ano, mais um dia, eu vou aproveitar cada segundo com eles, com meus filhos, com meus netos, porque eu aprendi, da forma mais dolorosa e mais linda, que a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente só precisa de amor, de presença, de família. Curte, compartilha e se inscreve, porque essa mensagem precisa chegar no coração de milhões de pessoas. Essa é minha história, a história de um pai que quase morreu sozinho, mas que foi salvo por um milagre de Natal, um milagre chamado amor. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para amar. Enquanto tem vida, tem esperança. E enquanto tem amor, tem milagre. Deixa seu comentário final aqui. Me conta o que você sentiu. Me conta se essa história mudou algo em você. Obrigado por ter ouvido minha história. Espero que ela tenha tocado você. Espero que ela tenha mudado algo em você. E espero que você não espere quase perder para valorizar quem você tem. Vai, agora. Liga, visita, abraça, porque amanhã pode ser tarde. Mas hoje ainda dá tempo de fazer diferente, de ser o milagre, de viver o amor. Compartilha esse vídeo uma última vez, porque alguém na sua lista de contatos precisa ouvir essa história hoje. Feliz Natal para você, para sua família, e que esse Natal seja um recomeço, assim como foi o meu. Porque milagres acontecem, principalmente quando a gente menos espera e mais precisa. Acredite,
Se essa história te emocionou, se ela mudou algo em você, compartilha agora. Deixa seu comentário mais sincero contando o que você sentiu. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo. Porque histórias que tocam o coração, histórias que curam, histórias que transformam, é o que a gente faz aqui. E você faz parte dessa família. Deus abençoe você. E que o amor sempre vença.